De Moçambique revelou esta quarta-feira em exclusivo à STV que são necessários no mínimo 12 meses para o fabrico, importação e montagem dos 2 novos transformadores para a subestação da Matola. O preço são $8 milhões que vem de dentro da empresa. O tempo standard para fazer o procurement de um transformador daquela dimensão e colocá-lo a funcionar é normalmente o mínimo 12 meses. Entretanto, estamos a receber várias solicitações, vários fornecedores a dizerem que podem fornecer transformador num tempo mais curto. Portanto, e o procurement está sendo feito com tempo limite de, no máximo, 8 meses. Esperamos conseguir que isso aconteça. Entretanto, nós, pela experiência que a gente tem no ramo de eletricidade, este tipo de coisa normalmente é feito no máximo, no mínimo em 12 meses. Em setembro passado, uma avaria grossa na subestação da Matola provocou os atuais cortes no fornecimento de energia na região sul do país. A EDM prometeu resolver o problema em 45 dias, mas falhou. Fontes autorizadas já tinham assegurado à STV que o problema, na melhor das hipóteses, só seria resolvido em 1 ano. Apesar do cenário difícil, a empresa diz que encontrou uma solução para a quadra festiva. Conseguimos ter mais, por aí, 20 a 30 megawatts disponíveis que nós não tínhamos, e isso está a ajudar bastante o sistema, por isso é que nós continuamos a afirmar que queremos ter restrições mínimas, portanto, nas horas de maior consumo, 20 megawatts. Durante as festas, portanto, temos já estabelecidos um programa para dar toda a prioridade, portanto, às estações de tratamento da água, às estações de bombagem da água, para dar toda a prioridade também àqueles serviços de produção de alimentos, estamos a falar da 2M, estamos a falar da Coca-Cola e outros serviços bastante essenciais. Estes temos toda a atenção. Vamos ter nosso pessoal de operação e manutenção disponível 24 horas. A partir do dia 20 vão mais uma vez ser divulgados todos os nossos contactos, de tal maneira que o público possa chegar rapidamente à EDM e poder pôr qualquer que seja a preocupação. Em relação às 5 torres que desabaram na segunda-feira passada e condicionaram o fornecimento de energia em Maputo, a EDM diz que vai concluir a sua reposição ainda esta semana. As águas da região de Maputo avisam que, devido aos cortes no fornecimento de energia, estão a ter dificuldades na produção e distribuição da água aos municípios de Maputo, Matola e Boana. Entretanto, a empresa não explica como vai resolver o problema. Num comunicado enviado esta quarta-feira à nossa redação, a empresa Águas da região de Maputo explica que, por problemas no fornecimento de energia, a estação de tratamento de água de Umbeluzi e todos os seus centros distribuidores têm estado a ser afetados, o que condiciona a cadeia de produção e de distribuição de água nos municípios de Maputo, Matola e Boane. Esta situação, para além de provocar danos nos equipamentos, condiciona sobremaneira a produção de água, estando presentemente todo o sistema a funcionar abaixo da sua capacidade normal e a provocar severas restrições no abastecimento de água, pelo fato dos centros distribuidores estarem a operar continuamente nos níveis críticos das reservas. A empresa Águas da região de Maputo diz que, apesar dos constrangimentos, tem estado a fazer tudo ao seu alcance para garantir a produção e distribuição de água de forma a satisfazer as necessidades básicas dos consumidores. Em coordenação com outras entidades, a companhia diz que está à procura de uma saída definitiva para resolver o problema e recomenda o uso racional da água. A Águas da região de Maputo fornece água a cerca de 77 mil consumidores domésticos e industriais. O orçamento para o próximo ano será de cerca de 246 mil milhões de meticais e a maior parte será financiada através de receitas internas. E as áreas sociais, como educação e saúde, absorvem a maior fatia do bolo. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, foi quem apresentou o documento ao Parlamento. Metas do orçamento. Atingir a cobrança de receita do Estado equivalente a 25,9% do PIB. Conter a despesa pública para 32,2% do PIB. Reduzir o recurso ao crédito interno para 1,1% do PIB. Reduzir o déficit orçamental
para 10,2% do PIB, conter o déficit orçamental após donativo para 4% do PIB. Prevê-se mobilizar recursos financeiros totais de cerca de 246 mil milhões de meticais, distribuídos nos seguintes moldes. 180 mil milhões de meticais, correspondentes a 74,8% dos recursos totais, serão resultantes da mobilização de recursos domésticos, sendo 176,4 mil milhões de meticais por receita do Estado e 7,6 mil milhões de meticais por recurso ao crédito interno à economia. E 62 mil milhões de meticais, o equivalente a 25,2% dos recursos totais, através de mobilização de recursos externos, sendo 40% donativos e 60% crédito. Medidas para arrecadação de receitas. Modernização do sistema de arrecadação de impostos através da introdução de máquinas fiscais, introdução de venda a dinheiro eletrónico, talão fiscal, em substituição gradual do tradicional talão de vendas emitido por máquinas registradoras, o que permitirá maior controle do volume de vendas e de receita dos retalhistas. Facilitação nos terminais rodoviários, com impacto na redução do custo de desembaraço aduaneiro e pagamento de impostos internos via banco ou através de meios eletrónicos. Despesa pública. A despesa pública para 2016 é de cerca de 246 mil milhões de meticais, que apresenta uma redução em 1,9 pontos percentuais do PIB, comparativamente a 2015, com a seguinte estrutura. Despesa de funcionamento com 136,1 mil milhões de meticais, correspondentes a 55,3% da despesa total. Despesa de investimento com 83,9 mil milhões de meticais, equivalente a 34,1% da despesa total. E operações financeiras com 26 mil milhões de meticais, correspondentes a 10,6% da despesa total. Pagamento da dívida. No que concerne aos encargos da dívida, fixados em cerca de 12,5 mil milhões de meticais, correspondente a 1,8% do PIB, destina-se ao pagamento de juros internos relativos aos vencimentos de obrigações e de bilhetes de tesouro no montante de 7,2 mil milhões de meticais e 5,3 mil milhões de meticais ao pagamento de juros da dívida externa, proveniente, na sua maioria, de investimentos em infraestruturas. Subsídios e investimentos. Na proposta deste orçamento, não prevemos o subsídio aos combustíveis. Contudo, mantemos os subsídios aos preços e empresas públicas no montante de 2,1 mil milhões de meticais. A despesa de investimento prevista para 2016 estão orçados em 83,9 mil milhões de meticais, correspondentes a 34,1% da despesa total e equivalente a uma redução em 1,7 pontos percentuais do PIB face a 2015. Deste montante, 41,3 mil milhões de meticais correspondem à componente interna de investimento e 42,5 mil milhões diz respeito à componente externa do investimento, priorizando infraestruturas económicas e sociais. Distribuição da despesa. A afetação de recursos para os setores económicos e sociais absorve um total de 138,9 mil milhões de meticais, o equivalente a 66,6% da despesa total, excluindo os encargos gerais. É importante referir que os setores de educação, saúde e ação social absorvem no seu conjunto cerca de 53% dos recursos alocados aos setores económicos e sociais, seguidos do setor de infraestruturas, com cerca de 30%, e agricultura e desenvolvimento rural, e outros com 17%. Descentralização do orçamento.
Cerca de 35% de recursos para o nível local, correspondendo a um crescimento global de 14% face a 2015. Não obstante, cerca de 65% do total das despesas ainda permanecer programada no nível central, grande parte da execução das atividades ocorre no nível territorial. O Governo foi hoje ao Parlamento apresentar o Plano Económico e Social e o respectivo Orçamento de Estado para o próximo ano. Conheça a seguir com que linhas se cose o Plano Económico e Social 2016, apresentado pelo Primeiro-Ministro. Crescimento econômico. O crescimento econômico do nosso país registrará um abrandamento em 2016 e, por consequente, afetará o crescimento inicialmente previsto para 2016, de 7,8%, fixando-se em 7%. Este abrandamento do crescimento econômico afeta a redução da coleta de receitas e, por consequente, conduzirá a um ajustamento da despesa pública, principalmente para fazer face ao pagamento das transferências para o exterior e aos encargos da dívida. Inflação. Manter a taxa média de inflação controlada em torno de 5,6%. 3. Atingir o valor de 3,6 mil milhões de dólares americanos de exportações. 4. Construir reservas internacionais líquidas no valor de 2,7 mil milhões de dólares, o suficiente para cobrir 4,3 meses de importações de bens e serviços não factoriais. Agricultura. Perspectivamos uma campanha agrícola caracterizada pelo aumento da produção em todas as culturas, o que permitirá atingir um crescimento no setor agrário em torno de 6,5%. Perspectivamos o aumento da produção agrícola através do engajamento da população no aumento das áreas de cultivo, da progressiva massificação da mecanização agrícola a partir dos parques de máquinas em expansão em todo o país, do uso da tração animal, de sementes melhoradas, do aumento da utilização de fertilizantes e pesticidas e com a transferência de tecnologias para os produtores familiares e a aplicação adequada dessas práticas e tecnologias agrícolas. Indústria extrativa e transformadora. Esperamos atingir um crescimento da ordem de 10% a ser impulsionado pelo aumento da produção de carvão mineral, que atingirá 7 milhões de toneladas, induzido pela melhoria das condições logísticas na linha Sena e no porto de Nacala. Na componente de hidrocarbonetos, o plano de produção de 2016 é de 170 milhões de gigajoules de gás natural e 600 mil barris de condensado, representando uma estabilização dos níveis de produção. Esperamos o crescimento da indústria transformadora na ordem de 5,1%, que resultará do aumento progressivo da capacidade da produção das indústrias existentes, estimulado pela existência do consumo nacional e entrada do funcionamento de novas unidades de produção. Educação. Iremos matricular 7 milhões de alunos no ensino geral, cerca de 69 mil alunos no ensino técnico e profissional e 185 mil estudantes no ensino superior. Serão abertas 367 escolas primárias, 27 escolas do ensino secundário do primeiro ciclo e introduzidos novos níveis de ensino em cerca de 1.000 escolas primárias do primeiro grau e em 31 escolas secundárias do primeiro ciclo. Iremos igualmente adquirir e distribuir 14 milhões de livros e 70 mil carteiras escolares e contrataremos 8.500 novos professores, o que permite-nos a consolidar o rácio de 62 alunos por professor. Saúde. Na saúde, garantiremos a contratação e colocação de 3 mil novos profissionais de saúde, dos quais 280 médicos e 2.300 técnicos médios, com destaque para cerca de 1.100 técnicos de enfermagem geral e saúde materno-infantil. Expandiremos a cobertura do tratamento antirretroviral pediátrico para 105 mil crianças e trabalharemos para continuar a reduzir
os níveis de insegurança alimentar crônica e de desnutrição crônica, sobretudo em crianças menores de 5 anos. Abastecimento de água. Propomos efetuar acima de 45 mil novas ligações domiciliárias e reabilitar e expandir 28 sistemas de abastecimento de água nas cidades e vilas, o que permitirá levar a água a 270 mil novos consumidores nas zonas urbanas, ao mesmo tempo que 261 mil pessoas residentes nas zonas rurais passarão a ter o acesso ao precioso líquido. Energia e habitação. A ligação de 100 mil novos consumidores de energia elétrica em todo o país a partir da rede nacional. A demarcação e infraestruturação de 5 mil talhões para habitação e início da construção de um total de 1.440 casas nas províncias de Maputo, Sofala, Manica, Tete, Zambésia e Cabo Delgado. Ainda na área da habitação, iremos construir e concluir a construção de 225 casas em Xonguene, Massagena, em Gaza, e nas cidades de Inhambane, Chimoio e Nampula. Transporte urbano. Serão distribuídos 213 novos autocarros para o transporte público de passageiros nas zonas urbanas, o que irá melhorar o acesso destes serviços. Expandiremos os serviços de telecomunicações para cobrir 50 novas localidades. Estradas. A asfaltagem de 370 km de estradas nacionais e regionais, onde iremos dar prioridade aos troços de Caniçado, Combomune, Mapai, em Gaza, Estima, Maroera, Mague, Mucumbura, em Tete, Magige, Etatara, Quamba, em Niassa, Oás, Moeda, Palma na Moto, em Cabo Delgado, e a reabilitação da ponte do Save, na província de Inhambane. O Governo apresentou hoje o balanço preliminar do Plano Econômico e Social do seu primeiro ano de governação. O balanço confirma que as principais metas inicialmente traçadas não serão atingidas por conta de várias adversidades geradas pela conjuntura interna e internacional. Às escassas semanas do fecho do primeiro ano fiscal de governação, o Executivo já faz as contas preliminares das suas promessas. O Governo confirma que as metas macroeconômicas projetadas não vão ser alcançadas. 2015 iniciou e tem estado a decorrer no meio de adversidades, tanto a nível interno como no contexto internacional. As adversidades internas e externas têm condicionado o desempenho econômico, com reflexo imediato no cumprimento da meta do crescimento econômico inicialmente programada. Com efeito, espera-se que o ritmo de crescimento do ano 2015 venha a abrandar em 0,5 pontos percentuais do PIB, passando dos iniciais 7,5% para 7%. Por conseguinte, o crescimento inicialmente programado para 2016 será afetado. Apesar dos resultados macroeconômicos abaixo das previsões iniciais, o Governo reclama resultados positivos nas áreas de desenvolvimento social. Na prioridade do desenvolvimento humano e social, na educação, cumprimos a meta anual 2015 de distribuição de 13,2 milhões de livros escolares, de 72 mil carteiras beneficiando 253 mil alunos em todo o país. Na saúde, colocamos cerca de 2 mil novos profissionais, incluindo médicos e pessoal da saúde, materno e infantil. Adquirimos e distribuímos 90 novos ambulâncias por todas as províncias. E atingimos 69% da cobertura dos partos institucionais, consolidando deste modo as bases para a redução de mortes maternas por complicações associadas ao parto não assistido por técnicos de saúde. O balanço final do primeiro Plano Econômico e Social do Governo será apresentado em fevereiro de 2016. Cobranças ilícitas para facilitar movimentos migratórios e o desembaraço de mercadorias forçaram o Gabinete Central de Combate à Corrupção a intervir na fronteira de Ressane Garcia. A informação foi revelada pela diretora do gabinete, Ana Maria Gemo, por ocasião do Dia Internacional do Combate à Corrupção, que hoje se assinala.
Debaixo de um calor abrasador, quadros da Autoridade Tributária, Procuradoria-Geral da República, Polícia e demais funcionários caminharam cerca de 4 quilómetros na fronteira de Ressano Garcia para assinalar a passagem do Dia Internacional de Combate à Corrupção. Com o lema Quebrar a Cadeia da Corrupção, a data foi celebrada num dos principais focos de corrupção que ocorre nas fronteiras terrestres do país. Aliás, por aquela fronteira ser um cancro já bem conhecido pelas autoridades, Ressano Garcia tem sido alvo frequente da fiscalização do Gabinete Central de Combate à Corrupção. A nossa intervenção neste posto fronteiriço foi motivada pela problemática da corrupção, que se manifesta, entre outras formas, por cobranças de valores indevidos aos cidadãos para facilitação no movimento migratório de pessoas, bem como por cobranças de valores indevidos aos importadores para o desembaraço de mercadorias. Tráfico de armas. Não obstante o esforço, Ana Maria Gemo admite que os números de casos de corrupção registrados nos últimos anos revelam que há ainda grandes fragilidades de prevenção do fenômeno na administração pública. Nos últimos 5 anos, o Gabinete Central de Combate à Corrupção e as Procuradorias Provinciais tramitaram 3.806 processos de crime, acusaram 1.228 e foram julgados 474 por prática de corrupção e desvios de fundo do Estado. Nos processos de crime aqui referidos, estiveram envolvidos maioritariamente funcionários e agentes do Estado que, no exercício das suas funções, receberam subornos e usaram indevidamente e em benefício próprio recursos materiais e financeiros postos à sua disposição para a satisfação do interesse público. Para permitir uma prevenção eficaz da corrupção nos postos fronteiriços e maior responsabilização dos infratores, o Gabinete Central de Corrupção assinou um memorando de entendimento válido por 5 anos com a Autoridade Tributária e o Comando-Geral da Polícia. O governo aponta para a falta da aplicação da legislação anticorrupção e a fraqueza dos mecanismos de controle na administração pública como as principais causas de corrupção. As cerimônias centrais do Dia Internacional de Combate à Corrupção foram dirigidas pelo Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em representação do Primeiro-Ministro. Joaquim Veríssimo admitiu que o nepotismo e a falta de prestação de contas são fatores que propiciam a corrupção na administração pública. Ciente da necessidade de solidificar o quadro legal sobre a matéria anticorrupção e alinhar os nossos instrumentos no plano internacional, tendo em conta as convenções que o país aderiu, o governo aprovou a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação e, muito recentemente, a Carta Africana sobre Princípios e Valor da Administração e Função Pública, ambos já ratificados pelo nosso Parlamento. O vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, setor que lidera a implementação da estratégia de combate à corrupção, falou dos desafios que se confrontam na luta contra o fenômeno. Os esforços do governo em aperfeiçoar mecanismos de prevenção e combate à corrupção, por um lado, e os esforços dos corruptos e dos corruptores em reinventar formas mais sofisticadas de práticas corruptas, por outro lado, cujos efeitos são lesivos à moral e ao bem comum. Ao lançarmos a Estratégia Global da Reforma do Setor Público no ano 2001, o que pretendíamos perseguir como governo e continuamos a perseguir até hoje é uma agenda que nos possa levar à melhoria da qualidade de prestação de serviços na administração pública, à satisfação do cidadão pela qualidade de atendimento no setor público e é uma gestão da coisa pública cuja característica assenta em padrões de transparência e de respeito pelo bem comum. Já o embaixador da União Europeia em Moçambique disse que a aprovação do Código do Processo Penal vai permitir a implementação completa do pacote legislativo anticorrupção. Estamos, neste momento, a testemunhar a revisão do Orçamento 2016. Espero muito que na discussão antes do Parlamento este aspecto importante
apoiar, reforçar, manter a qualidade e a capacidade das instituições do Estado, autoridades públicas de Moçambique, para efetivamente lutar contra a corrupção. Espero muito que a Assembleia da República tome conta deste importante objetivo. A União Europeia é um dos maiores financiadores diretos do Orçamento de Estado. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite acesso para os serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. STV também é desporto. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol... Aqui nós saía da baixa. Eu queria fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser. O comandante-geral da polícia voltou a responsabilizar supostos criminosos em liberdade condicional pelo rapto do empresário e pelo baleamento do jurista Carlos Jack. Jorge Calo anunciou uma operação limpeza contra os supostos criminosos. Eu disse há dias que esses criminosos, alguns são cassionados e saem para fora, mas a caução é um direito. Eles, em vez de se regenerarem-se e continuam a fazer o mesmo crime. Portanto, a nossa tarefa agora é operações de limpeza. E vamos continuar a persegui-los para, de novo, pô-los à barra da direção, à barra do tribunal. Tanto esse trabalho estamos a fazer. Também estamos a trabalhar, eu não vou dizer que estamos ainda a trabalhar à procura dos crimes, mas temos a certeza que vamos... O presidente da República, Filipe Nunes, defende que a qualidade na educação é o maior desafio para a produção de renda no país. Filipe Nunes falava ontem na gala dos 30 anos da Universidade Pedagógica. No decurso da gala do Jubileu de Pérola da Universidade Pedagógica, que juntou quadros daquela instituição de ensino superior, estudantes e graduados, o presidente da República sublinhou que uma das maiores prioridades da sua governação é a qualidade da educação no país. Para o efeito, Filipe Nunes aponta 2 desafios cruciais. O primeiro é a conquista de maior liberdade acadêmica. A própria instituição de ensino superior deve tomar decisões sobre a sua orientação e funcionamento dentro da sua visão, missão e valores fundamentais. Deve superar o argumento de exiguidade de recursos para a pesquisa. Ela é essencial no cumprimento da missão primordial do ensino superior. Só assim teremos a qualidade que pretendemos no sistema e nos quadros que formamos para servirem
o país nas várias frentes. O segundo é a liberdade de produção e criação de conhecimento. Queremos que a pesquisa não seja feita apenas como requisito para a obtenção de graus acadêmicos. A pesquisa deve refletir uma busca infindável e a produção de conhecimento útil para transformar a sociedade e despoletar o crescimento. Queremos que ajudem a quebrar tabus e dogmas, induzindo a mudança de atitude coletiva que nos leve efetivamente ao crescimento em todos os domínios da nossa sociedade. A Universidade Pedagógica é a única com delegações em todas as províncias do país e nos 30 anos de existência já graduou mais de 40 mil estudantes. Realizou-se ontem a gala dos 30 anos da Universidade Pedagógica. O evento serviu para distinguir Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique Independente, e o etnomatemático Paulo Gerdes, e como também galardoou professores. Diversas personalidades que fizeram parte da história da Universidade Pedagógica acorreram à gala dos 30 anos daquela instituição. Foi um momento de festa. O glamour e a solenidade caracterizaram o ambiente. O evento contou com as presenças ilustres do Presidente da República, Filipe Nyusi, do Ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Nhambio, do Reitor da Universidade Pedagógica, Jorge Utui, a Governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, entre outros. Coube ao Grupo Coral da Universidade Pedagógica abrir o evento com a entoação do hino daquela instituição de ensino superior. Um dos momentos marcantes da gala foram as homenagens. Primeiro ao Paulo Gerdes, o primeiro reitor da Universidade Pedagógica e o primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, pela larga contribuição ao ensino no país. Os professores e investigadores também foram distinguidos em 3 prémios. O Prémio Excelência na Pesquisa, Prémio de Mérito Científico e Prémio de Destaque na Iniciação Científica. Nesta série de prémios, Filipe Nyusi não podia sair sem um presente. O chefe de Estado recebeu o tablet que é usado pelos 15 mil alunos que fazem o ensino à distância. Na ocasião, Rogério Utui disse que uma das ações na comemoração dos 30 anos foi a Biblioteca Móvel. Nós demos um passo muito decisivo no trabalho de extensão universitária, indo de encontro à sociedade moçambicana e também aos grandes desafios que se colocam perante o governo. Iniciamos o movimento da Biblioteca Móvel. A Biblioteca Móvel, como tal, é um gesto até bastante singelo, mas o grande objetivo é mesmo ir de encontro à criança lá onde ela aprende a ler e a escrever. Esta gala é o culminar de um conjunto de ações que a Universidade Pedagógica levou a cabo desde o início do ano para celebrar esta efeméride. Um incêndio de grandes proporções deflagrou na madrugada de hoje um armazém de materiais de construção no bairro de Xamanculo, em Maputo. O armazém de materiais de construção começou a pegar fogo por volta das 2 horas de madrugada desta quarta-feira e até às 9 horas a equipa dos Serviços Nacionais de Salvação Pública tentava estancar a fúria do incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas. Imagens enviadas à nossa redação mostram as proporções das chamas que mais uma vez colocaram à prova a capacidade dos Serviços de Salvação Pública. 7 caminhões dos bombeiros foram mobilizados. A situação não estava fácil, mas conseguimos arrombar algumas portas, como puderam testemunhar ali. Este trata-se de um incêndio de grande envergadura. Organizamos todos os nossos quartéis, estavam aqui, alguma parte da província de Maputo também estava cá. Em termos de prejuízos, ainda por avaliar, as causas também ainda por avaliar, porque neste momento a prioridade é o combate ao incêndio. Apesar de inicialmente ter resistido à nossa entrada no local para obter esclarecimentos, o gerente do armazém disse que ainda não conseguia quantificar os danos e que desconhecia a quantidade dos bens que estavam no estabelecimento. Àquela hora das 2 da manhã, apenas os seguranças estavam presentes. Depois foram comunicando portanto, à polícia, aos bombeiros ou a nós mesmos. Foi-nos comunicado e viemos tentar acelerar o máximo que pudemos para evitar que fosse feito um dano muito maior. Ainda não contabilizamos os prejuízos, mas são alguns prejuízos. Foram 2 naves, portanto esperemos que não seja muito
muito avulto o valor do prejuízo. Até a hora da saída da nossa reportagem, ainda era possível ver a fumaça e carros de bombeiros a chegarem. Foi ontem lançado o projeto piloto de imigração digital em Moçambique, um processo que vai permitir que o país deixe de transmitir analogicamente o sinal de televisão conforme uma diretiva global. Coube ao ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, lançar o projeto piloto, tendo acionado o emissor de televisão digital da ZAD Maputo, num total de 18 previstos para instalar nesta fase piloto. Ainda neste mês de dezembro, segundo o governante, serão instalados emissores digitais nas capitais provinciais de Sofala e Nampula. O projeto piloto de imigração digital deverá terminar no primeiro trimestre de 2016 com a instalação de emissores nas restantes capitais provinciais. Bem como em 8 vilas fronteiriças, nomeadamente Ponta Douro, Namacha, Ressano Garcia, Vila de Manica, Ulongue, Zobwe, Milange e Mandimba. A instalação de emissores digitais nestas vilas fronteiriças visa garantir que a nossa população continue a receber o sinal de televisão sem riscos de interferências de países vizinhos com processos de migração digital mais adiantados. A Comissão Nacional de Imigração Digital prevê instalar 60 emissores digitais para permitir que os atuais telespectadores tenham acesso ao sinal de televisão digital. Onde há emissor da TVM e ICS em sinal aberto, vai ser colocado um emissor digital. Naturalmente que com o crescimento do país há novas necessidades, então estamos a pensar numa rede já de 60, mais 10 emissores, então faltam completar cerca de 42 emissores para termos a rede nacional feita. Quanta diferença é que neste momento cada canal de televisão tem a sua própria rede de transmissão, tem os seus emissores, tem as suas torres, e tem todo o resto que acompanha essas torres, esses emissores. A partir de agora, as televisões só têm que se preocupar com o seu negócio, que é produzir conteúdos. Agora, o que não se sabe é como será feita a compra de conversores para que os telespectadores com televisores analógicos tenham um sinal digital. O governo ainda não tomou uma decisão final sobre esse processo. Se o cenário dos 223 milhões de dólares se concretizar, mas está-se a pedir crédito a um banco externo, que é o Exim Bank da China. Se esse cenário se concretizar, vai-se avançar com esta possibilidade de se distribuir o set-top box para depois ser reembolsado de uma certa forma ao longo do tempo. Ou seja, ninguém pode ficar sem ver televisão porque não tem set-top box. Se esse cenário não avançar, tivermos que arranjar outras formas de financiamento, teremos também que adequar o cenário do set-top box a esta nova realidade. É por isso que até hoje não está a tomar uma decisão, porque não se quer tomar uma decisão apenas de mercado para não prejudicar a população. Até 31 de dezembro de 2016, conforme o acordado entre a Comunidade dos Países para o Desenvolvimento da África Austral, Moçambique vai ter uma dupla iluminação, ou seja, sinal analógico e digital. Terminado o prazo, haverá apagão do sinal analógico num processo que Moçambique espera investir 223 milhões de dólares. Os operadores privados de televisão em Moçambique estão a migrar do analógico para o digital no escuro. Os mesmos dizem que não sabem o que vão fazer com o equipamento que foram adquiridos no período analógico e que ainda não está claro quem vai pagar as taxas previstas. Usar a TMT para fazer a distribuição do nosso sinal, em que fica de lado todo o investimento anteriormente efetuado. Esse é um assunto que sempre foi abordado dentro das comissões para poder se discutir qual é a melhor forma de reutilização desses equipamentos. Até a data ainda não existe nenhuma decisão relativamente a isso, mas está-se a discutir e acreditamos que vai-se arranjar uma forma de poder se acomodar os investimentos feitos não só pela SOIC, mas por todos os operadores de televisão. Que quando começamos a expandir, por exemplo, nós temos o nosso sinal via satélite. A nossa intenção tinha sido para que usássemos, portanto, fibra óptica, mas isso não foi possível, dados os custos elevados, portanto, que se apresentaram. Portanto, nós conseguimos, através do meio que nós temos, portanto, via satélite, termos, portanto, o nosso sinal praticamente em todo o mundo. Mas não era esse o nosso desejo. O nosso desejo era de usarmos os meios nossos nacionais, os meios que estão disponíveis, portanto, no nosso território moçambicano. Existem operadores que investiram muito mais na era analógica, nos emissores,
E existem outros operadores que investiram pouco. Existem outros que supostamente tinham as licenças à espera que aparecesse esta fase. E aqui existe uma desigualdade naquilo que é o investimento feito por estas operadoras. E o que será feito por aquele equipamento analógico que algumas operadoras têm? E é esta discussão que se coloca. Acabamos investindo em algum equipamento muito caro, como torre, antena e coisas por aí, que em dezembro de 2016 vai ser material de museu. Portanto, houve um investimento que foi feito atrás e que vai ter que ser deitado fora porque já não vai servir para mais nada. Mas isto é um processo irreversível. Para além de não saber o que fazer com o investimento anterior, os operadores privados de televisão dizem que ainda não estão claros dos processos nesta fase digital. E até então, alguns pontos ainda não chegou-se a um consenso. Não chegou-se a um consenso porque os operadores colocam, mas não tem tido uma resposta mais concreta, mais objetiva do governo de como é que o processo migratório vai ser efetuado. Uma das grandes preocupações é como é que o processo vai decorrer e qual é o período necessário para que possa se garantir que a cobertura atual dos operadores que têm uma cobertura, diria, nacional, possa estar salvaguardado. O que quer dizer? O telespectador da STV hoje não pode em nenhum momento ser prejudicado com o processo de migração digital. Há uma necessidade de nós elaborarmos, portanto, um orçamento, porque por aquilo que nos constou, os fundos, portanto, existentes não contemplam, portanto, as televisões privadas. E então havia toda uma necessidade de nós termos ter todas as informações. Mas nós achamos que o nosso governo deveria ter contemplado, portanto, as televisões também privadas. Não digo no sentido de uma doação, mas uma facilidade, portanto, em termos de juros bonificados. Porque, embora sejam os órgãos privados, não deixam de ter um caráter público. Até hoje, nós, como operadores, não sabemos qual é a taxa que irá ser paga para podermos aceder a esta plataforma. O ano já está a terminar e nós precisamos de fechar os orçamentos para o próximo ano. E, segundo a Comid, essa mesma taxa irá ser paga 3 meses após acedermos a esta plataforma, mas até hoje ainda não conhecemos qual será a taxa. Isto coloca-nos numa situação um bocado às cegas naquilo que é a nossa planificação para os próximos tempos. Eu penso que a Comid e a TMT devem ser claros naquilo que que são as principais atividades dos operadores e as atividades deles. O transporte do nosso sinal até ao provedor tem um custo. Nós teremos que usar a fibra óptica. Quem é que paga esse custo? Sou eu que estou a operar ou é o consumidor que vai assistir ao produto que eu estou a passar? Ou é o provedor? Portanto, temos 3 entidades aqui envolvidas. Trabalhadores da empresa SC Engenharia e Consultores estão há 3 meses sem salários. Na sequência, os trabalhadores paralisaram as obras de colocação de pavês na Rua 3008, na cidade de Quelimane. Na sequência da falta de pagamentos de salários em atraso, os trabalhadores da empresa SC Engenharia e Consultores amotinaram-se nos escritórios para reclamar seus ordenados salariais que há 3 meses não são pagos. Estes trabalhadores estavam a efetuar trabalhos de colocação de pavês na Rua 3008. Estamos há 3 meses sem salário, mais 2 meses elaborado a folha do salário, e o 3º mês não foi elaborado. Então, sendo assim, nós ficamos desde setembro, outubro, novembro, né? Até agora, que a nossa empresa não nos diz nada qual é o nosso futuro, onde é que vamos terminar com isso. Mas sem nenhuma solução, salário, salário, agora está no município. Então, nós tivemos aquela coragem de ir impressionar ao município. E por sua vez, eu não sei o que está acontecendo entre eles e o município, já não estamos a entender. Colocamos, era uma distância quase de 1000 e alguma coisa, e assim falta 460 metros para acabar a estrada.
vai continuar quando a gente receber. Se a gente receber, continuamos. Gostaríamos também se acabamos a nossa estrada, porque a estrada é nossa, aquele mar é nosso, gostaríamos de a gente fazer isso. O engenheiro das obras lança culpas ao Conselho Municipal de Climane, que alegadamente se comprometeu a pagar estes trabalhadores por haver morosidade no pagamento das obras do lado de Fundo de Estradas e que não está a cumprir. O município pediu-nos que nós entregássemos a folha de salário dos trabalhadores. Nós também, por sua vez, entregamos ao município a folha de salário e ficamos à espera do sinal do município para poder fazer o pagamento de salário. Emitimos a fatura. A fatura primeiro tem que ser despachada no fundo de estrada e leva o seu tempo. Então o município queria acelerar o processo. Em vez de estarmos à espera da fatura até liberarem a fatura no fundo da estrada, eles queriam entrar com um certo valor que depois de pagamento da fatura, eles iam retirar, aqui é como se fosse um empréstimo, eles iam retirar a parte do valor que iam injetar para fazer pagamento de salário. Os trabalhadores dizem que não vão retomar os trabalhos de colocação de pavês até que seja regularizada a situação. O Conselho Municipal de Climane diz que a empresa SC Engenharia e Consultores, de que foi adjudicada as obras de colocação de pavês, está a fugir das suas responsabilidades. O Conselho Municipal de Climane refere que as abordagens do engenheiro da empresa SC Engenheiros e Consultores não constituem verdade. O vereador de Infraestruturas e Urbanização, Yassine Kalu, diz que a empresa está a pautar por fuga de responsabilidade com o Conselho Municipal, trabalhadores e os municípios de Climane. Desde o Conselho Municipal começou a trabalhar com o edil que tem, nunca teve nenhum problema com o Fundo de Estrada. Sempre que nós apresentamos os pagamentos, o Fundo de Estrada desembolsa os pagamentos. Isso não constitui a verdade, talvez seria fuga de responsabilidade. Fuga de responsabilidade por quê? Porque eles estão há 3 meses que não pagam os salários. Talvez seja essa a informação que venha a dar aos trabalhadores deles. E o Fundo de Estrada, sempre que a gente mete a fatura, o Fundo de Estrada sempre pagou, não tem nenhum problema. O Conselho Municipal não é a primeira estrada que o Conselho Municipal está a fazer, para ver. O Conselho Municipal diz que não deve a empresa que está a colocar pavês nesta rua. O valor que ele tem por receber é a última prancha, e sendo a última prancha ele tinha que trabalhar para ser pago. Dos 8 milhões e tal que ele devia ser pago por toda a estrada, ele já recebeu cerca de 6 milhões e tal, só apenas lhe sobra 2 milhões 692. Se nós desembolsamos 3 milhões e tal, por que não pagaram os salários nessa altura? Então, os mesmos problemas que eles estão a ter agora com o Conselho Municipal são os mesmos problemas que estão a ter na praia, porque tem uma obra na praia, são os mesmos problemas que estão a ter em Mulumbo, tem uma obra em Mulumbo, uma equipe que está a fazer um trabalho de medidas administrativas. Se vai continuar ou não vai continuar a ser a mesma empresa a concluir a estrada, isso vai se verificar. Enquanto o caso não conhece desfecho, a Rua 3008 ficará sem devida conclusão das obras. A esperança de alcançar um acordo em Paris sobre o clima aumentou depois da União Europeia e dos países da África, Caraíbas e do Pacífico terem formado uma aliança. Os países da África, Caraíbas e Pacífico, grupo que inclui, entre outros, a China, a Índia e o Brasil, chegaram a acordo sobre alguns dos pontos mais controversos. Aceitar que os progressos sejam mensurados e contabilizados e o texto revisto de 5 em 5 anos. Miguel Arias, comissário europeu para a energia e a ação climática, explicou que o Acordo de Paris deve ser legalmente vinculativo, abrangente, justo, ambicioso e forte. Deve ser um acordo com metas a longo prazo que sirva de guia no longo caminho que tem de ser percorrido, desde agora até se alcançar o objetivo de limite do aquecimento a 2 graus centígrados. A União Europeia prometeu ainda, até 2020, uma ajuda de 475 milhões de euros aos países parceiros para os ajudar nas ações contra as mudanças climáticas. Laurent Fabius, o chefe da diplomacia francesa e presidente da Cimeira do Clima, prometeu para esta quarta-feira a apresentação aos 195 países participantes de um projeto de acordo que permita passar à fase negocial do texto final.